que veio com aquele pequeno modelo que seria desta igreja aqui, uma maquetezinha, para representar o tema de hoje da nossa pregação, que é: ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, protegei a Santa Igreja. Que Nossa Senhora proteja a Santa Igreja. Essa igreja de que aqui o apóstolo fala: eu persegui a igreja de Deus, diz São Paulo. E depois ele se tornou o grande apóstolo da igreja de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa pequena meditação que faremos aqui em 5 minutos, eu gostaria de colocar ali um pedido do nosso bispo Dom Fernando Areias e Fã, juntamente com todos os bispos daqui do Leste 1, estão fazendo a visita ao Papa. Eles chamam essa visita de visita ad limina. Eles ficam ali uma semana visitando os dicastérios de Roma. E é uma coisa muito importante, porque eles são os bispos responsáveis pela igreja espalhada pela nossa região aqui, né, no Rio de Janeiro. E quando eles vão ali, eles vão, de certa maneira, para mostrar a sua comunhão com o Santo Padre, o Papa, porque Jesus fundou a igreja dele, constituída hierarquicamente. Jesus tem os seus representantes, Jesus tem os seus ministros, e Jesus chama de rebanho e pastores, né? Então existem os pastores que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, apacentam o rebanho de Jesus. Se a gente olhar o Evangelho, que é assim desde o início. E os bispos então vão ali para, junto com o Papa, de alguma maneira mostrar a comunhão e de alguma maneira mostrar que eles estão trabalhando, que eles estão tomando conta das ovelhas de nosso Senhor. Essa visita que os bispos fazem saindo do mundo inteiro, e neste caso nós estamos falando dos nossos bispos aqui do Rio de Janeiro, é para mostrar então que a igreja é uma só, que a igreja continua, aquela igreja que Jesus deixou, em que ele escolheu os apóstolos, constituiu os apóstolos como os seus pastores, e ele lá do céu conduz. Essa igreja continua neste mundo, continua enfrentando as dificuldades, enfrentando os demônios, enfrentando o mundo, continua fazendo o seu trabalho de convidar as pessoas para amar a Jesus, para viverem na igreja. É a igreja de nosso Senhor. A igreja é esse grande sinal assim que se eleva para que as pessoas entrem ali e ali vivam. Toda vez que a gente recebe uma graça especial de Deus para levar uma vida cristã, a gente quer levar uma vida cristã conforme Jesus deixou. A gente não pode querer levar uma vida cristã diferente de como nosso Senhor deixou. E essa vida cristã a gente vive na igreja. Existe um exemplo antigo que Dom Fernando contava, que aconteceu no Rio de Janeiro. Havia uma família que foi assim, eles eram crianças, fizeram a primeira comunhão, crismaram-se, frequentaram um certo tempo a igreja quando jovens, depois deixaram de frequentar. Aí foram passando os tempos, os filhos casaram, saíram, aí ficou somente o casalzinho que não frequentava a igreja e ficou para lá, ficaram velhos e já com essa idade madura, eles começaram a pensar: bom, agora nós precisamos de frequentar mais a igreja, porque a gente está aqui em casa, a gente até reza, mas não vai a igreja nenhuma, a gente precisa ir. E eles então começaram a dizer assim: mas qual igreja que a gente vai? Fazia tanto tempo que eles iam à igreja que para eles esqueceram a igreja católica. Qual igreja que a gente vai? Aí eles disseram assim: olha, primeiro que bater na nossa porta convidando para ir a alguma igreja, a gente vai, seja lá quem for. E combinaram assim. E por acaso
uns jovens católicos começaram a visitar as casas, convidando as pessoas para ir para a igreja. E bateram a porta ali daquele casal, e eles começaram a frequentar de novo a igreja católica. Mas eles estavam tão afastados da igreja, que eles disseram: primeiro que chamar a gente vai. Como é importante que a gente tenha consciência dessa igreja de nosso Senhor, e que a gente convide os outros para ali frequentar, porque Jesus deixou assim. E muita gente vai frequentar graças a um convite. Algumas pessoas vão frequentar graças a alguma argumentação, e por isso a importância do católico estudar a igreja, estudar a doutrina, como é que é a igreja de Jesus, saber, conhecer e chamar, a igreja de nosso Senhor é assim, vamos para lá. Essa igreja tem papa, tem bispos, tem sacerdotes, tem a Santa Missa, a devoção à Virgem Maria, a gente conhecer, para a gente não ficar achando que igreja é só ler Bíblia. Não é. A gente conhecer, e você conhecendo, quando você sabe de algo, sabe que é importante, você conversa, as pessoas são iluminadas, é de Jesus, é isso mesmo que eu quero. Eu quero a igreja de nosso Senhor. Por isso que o nosso bispo, Dom Fernando Arezzo Fã, quando ele foi fazer essa visita, com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, ele procurou instruir os padres. Essas instruções a gente colocou nos grupos, mas nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo gosta de ler, como sempre. Mas ele deixou uma pequena carta, da qual eu quero extrair apenas algumas palavrinhas, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, e abençoe esses bispos que estão lá cumprindo a sua função, visitando o Santo Padre o Papa, para voltarem confirmados, voltarem estimulados, para continuar a sua missão de bispos governando a Igreja de Deus aqui no Rio de Janeiro. Então, um breve trechinho. Nosso bispo cita uma afirmação de um cardeal que há 20 anos atrás veio aqui a Campos, chamado cardeal Castrion Hoyos, que já faleceu, mas que veio aqui por ocasião da nosso reconhecimento, da nossa regularização, para dizer, da administração apostólica, da criação da administração apostólica. O cardeal falou assim: nenhum herege e cismático, através de toda a história, declaram ter se enganado. Sempre eles pensaram que era a igreja que se enganava. E o bispo põe essa frase aqui, essa afirmação aqui, para dizer o seguinte: como é que nós sabemos que nós estamos seguindo o que Jesus pediu? É quando a gente está dentro da igreja e segue o que a igreja nos ensina. Qual é o mal católico? O mal católico é aquele que está na igreja, mas não segue o que a igreja ensina. Esse é o mal católico. Estou na igreja, mas eu faço o que eu quero. Assim, a igreja é contra aborto, mas eu sou a favor de aborto. Quer dizer, não segue a orientação da igreja. E quando a gente segue a orientação da igreja, eu estou na barca de Jesus, que a igreja me propõe, os mandamentos, os sacramentos, estou procurando fazer, estou fazendo a vontade de Deus. O Papa Pio XII, também cito aqui uma pequena passagem que nosso bispo propõe. O Papa Pio XII dizia assim: estão em erro perigoso aqueles que julgam poder unir-se a Cristo, cabeça da igreja, sem aderirem fielmente ao seu vigário na terra. Por isso, assim, os bispos estão ali fazendo aquela visitinha ao Santo Padre o Papa para mostrar que eles pertencem à igreja de Cristo, que eles estão na igreja e que eles são os pastores da igreja para conduzir os seus fiéis conforme a vontade santíssima de Jesus. Mas uma breve citação: o Papa São Pio X diz assim: o primeiro e maior critério da fé, a regra suprema e inquebrantável da ortodoxia, é a obediência ao magistério sempre vivo e infalível da igreja, estabelecido por Cristo,
coluna e firmamento da verdade. Por isso que os bispos estão ali e eles representam a igreja. A grande responsabilidade dos bispos, dos sacerdotes, do Papa, eles são os representantes de Jesus. Como é que eles têm que transmitir o que é da vontade de nosso Senhor? Confiados na graça de Deus. Nosso bispo termina a cartinha dele, estou só citando assim por cima, dizendo assim, é uma citação de São Cipriano. São Cipriano dizia: o primado foi dado a São Pedro a fim de que não haja senão uma igreja de Jesus Cristo e uma só autoridade, que é o trechinho da epístola de São Paulo aos Coríntios, que nós ouvimos São Paulo dizer: há um só Deus, um só batismo. Nós somos convidados a nos unirmos, e esse fator de unidade é a nossa igreja, a Igreja Católica, é o Papa, a obediência ao Papa, os mesmos sacramentos, o mesmo creio em Deus Pai, a gente tem o mesmo credo, uma só fé, nós recebemos os mesmos sacramentos, um só batismo e um só Deus, um só Senhor. Por isso o Papa representa esse Senhor que é Jesus, nosso Senhor. Santo Tomás de Aquino diz assim: deve-se aderir à posição do Papa, a quem pertence decidir em matéria de fé, mais do que a de qualquer outro sábio. Então, quando se trata assim de dogma da fé, as coisas da fé, que é diferente de um conselho prático, mas quando se trata da fé, é um magistério, sobretudo do Papa, que Santo Tomás diz, nós temos que seguir mais do que a qualquer outro sábio. Então, nosso bispo deixou aqui esse pequeno lembrete. Eu gostaria que todos nós ficássemos de pé. Vamos ficar todos de pé. E eu quero aqui, em nome de todos, ler uma oração que nós devemos ler, pedindo que Deus abençoe os nossos bispos nessa visita que eles estão fazendo nesse dia. Ó Deus, pastor eterno, nós vos agradecemos pelo dom da Igreja una, santa, católica e apostólica, que é no mundo um sinal visível do vosso amor. Unidos pela fé, as pessoas de todas as nações, formamos um único povo, renovados em Jesus Cristo. Concedei aos nossos bispos a configuração ao bom pastor, para governarem as nossas dioceses, em comunhão com a Igreja de Roma, que as preside na caridade. Pedimos as luzes do Espírito Santo para os bispos do Regional Leste 1, nesse tempo de graça, que é a visita ad limina apostolorum. Em comunhão com eles, peregrinamos espiritualmente até Roma, para venerar o sepulcro dos apóstolos e encontrar o Santo Padre, que é o sucessor de São Pedro, a quem Jesus confiou a Igreja. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vamos continuar a nossa novena.